Ora viva, sejam todos bem-vindos! Qual é a relação que existe entre as profecias cronológicas e o testemunho de Jesus? O que é que quer dizer a expressão profecias cronológicas? Depois vocês vão ver que isto torna muito simples de entender. O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito bom dia, caros internautas. Sejam todos bem-vindos para esse espaço de estudo de profecias de Apocalipse. E estamos a falar do contexto do tempo do fim. Muitas coisas têm estado a acontecer e muitas dúvidas levantam-se no seio da nossa própria igreja. Portanto, nós estamos aqui para levar até a si conhecimentos relativamente à profecia e no contexto do tempo do fim. Nós hoje vamos falar da marca da besta em Apocalipse 13, eventos futuros específicos ou sistemas em curso. É isso que nós vamos aqui, então, abordar. Portanto, não gostaríamos de passar esse momento assim. Nós convidamos aqui alguém muito conhecido, quer seja no nosso contexto adventista angolano e da comunidade lusófona. Portanto, é o pastor Paulo Cordeiro, de Portugal, que de facto é um pastor que dispensa comentário. Ele é um escritor, influenciador de conteúdos digital na internet e também um forte missionário que tem levado a mensagem do Senhor a muita gente. E aqui em Angola, especificamente, é alguém que é muito acariciado, muito apreciado pelo nosso povo angolano. E é este pastor que, de facto, vai fazer, então, aqui a incursão do tema que nós vamos tratar aqui. De facto, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o pastor Paulo Cordeiro. Pastor, bom dia, como está? Muito bom dia, querido irmão Samuel. Estou bem pela graça do Senhor e espero que o irmão possa estar também e todos aqueles que possam vir a assistir este vídeo, que também pela graça do Senhor possam estar bem. Oh, Deus seja louvado, Deus seja louvado. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigado, meu querido irmão. Ok. E, pastor, sem mais delongas, eu gostaria de conceder o tempo ao pastor para nos fazer uma oração e em seguida entrarmos para o tema. Muito bem. Oremos então. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, nós reconhecemos, Senhor, que necessitamos completamente de Ti, Senhor. Tu próprio nos disseste que sem Ti nada podemos fazer. Então, Senhor, a nossa confiança, a nossa fé deposita-se completamente em Ti e na Tua santa palavra. Queremos suplicar humildemente neste momento, Senhor, que o Teu Santo Espírito, que Tu prometeste enviar a todos aqueles que Te aceitam como Seu Salvador pessoal, esse Espírito da verdade, venha influenciar a nossa mente, Senhor, e que me ajude, Senhor, a explanar a Tua verdade da forma mais compreensível possível e que ajude, Senhor, aqueles que irão nos ouvir a poder também, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, poder compreender a mensagem que Tu desejas transmitir a cada um de nós, para que, com a Tua ajuda, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu poder, nos possamos preparar para o maior evento de toda a história, que nós acreditamos estar para muito em breve, que é a Tua segunda vinda em glória. Por favor, Senhor, fica comigo e com este querido irmão Samuel, que nos orientes, que nos dirijas e que sejas também com todos aqueles que nos irão ouvir. É o que humildemente pedimos, Senhor, e desde já pela fé te agradecemos também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos. Então é assim, um dos tópicos que mais interesse tem despertado em muitos cristãos, e eu agora vou fazer assim uma breve resenha sobre aquilo que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que é claramente, podemos dizer, a nação mais protestante da história, é precisamente o tema do sinal da besta, ou da marca da besta, ok? Eu recordo-me que há anos atrás, já lá vão 23 anos, quase 23 anos, eu e a minha esposa, nós tivemos o privilégio de ir até aos Estados Unidos, fazer um curso de evangelismo num ministério de apoio à igreja, que é o Amazing Facts
College of Evangelism, que agora se chama Amazing Facts Center of Evangelism, portanto, Centro de Evangelismo Amazing Facts, que traduzido é Factos Maravilhosos, que é liderado, era já liderado na altura e ainda é hoje liderado pelo pastor Doug Batchelor, um enorme evangelista a nível mundial. E quando nós estivemos nos Estados Unidos, eu pude-me aperceber que o tema da marca da besta era um tema que suscitava muito interesse, não apenas entre adventistas, mas sobretudo entre a comunidade evangélica. E quando nós falamos da comunidade evangélica, estamos a falar, portanto, daquelas igrejas que vêm tradicionalmente do movimento da Reforma Protestante. Só recordar que o movimento da Reforma Protestante iniciou-se aqui na Europa, eu digo aqui na Europa porque estou aqui na Europa, em Portugal, mas não foi aqui em Portugal, foi na Alemanha, com uma grande figura que se tornou, eu diria, uma figura de proa do protestantismo, que foi um monge católico romano de nome Martinho Lutero. E foi Martinho Lutero que foi, digamos, eu diria, o grande impulsionador, aquele que deu o grande boom, digamos, que deu o grande início à Reforma Protestante, e por isso até os historiadores consideram o ano de 1517 como o ano do início da Reforma Protestante. Porquê 1517? Porque foi precisamente nesse ano, e mais precisamente na noite de 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero, depois de ter escrito 95 teses, que ficaram conhecidas como as 95 teses de Lutero, ou as 95 teses da justificação pela fé, foi durante a noite e colocou essas teses na porta do castelo da igreja, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, isto, portanto, na Alemanha de Leste. Já tive a oportunidade de passar naquele local. E porquê que ele fez isso? Porque o dia a seguir, portanto, reparem, 31 de outubro, o dia a seguir era o dia 1 de novembro. E o dia de novembro ainda hoje é um feriado, e é um feriado religioso, conhecido como o Dia de Todos os Santos. E na altura de Lutero já era um feriado. E nesse dia de Todos os Santos muitas pessoas se dirigiam à igreja. Então Lutero, sabendo disso, que muitas pessoas iriam à igreja no dia seguinte, por isso é que na véspera, ou umas horas antes, ele colocou lá essas teses postas na porta da igreja, para que as pessoas, ao entrar na igreja, lhes chamasse a atenção o que lá estava escrito e pudessem ler. Não se esqueçam que na altura, digamos, não havia tantas coisas escritas em público como há hoje, não é? Então, quando alguma coisa aparecia, obviamente que isso chamava a atenção. Então, o objetivo de Lutero era exatamente esse. Podemos dizer que aquilo que ele fez foi utilizar a rede social, entre aspas, da época, não é? Então, quando as pessoas começaram a vir à igreja logo cedo, no dia 1 de novembro, e começaram a ler aquilo, e leram com atenção, as pessoas ficaram, eu diria, maravilhadas, outras estupefactas com aquilo que estava escrito. E estava escrito por alguém que era um eclesiástico da igreja, não é? Então isso fez com que elas, digamos, pensassem, raciocinassem, refletissem e achassem que aquilo que... E acabaram por achar, muitas delas, não todas, mas muitas delas, que aquilo que esse monge estava a escrever fazia sentido nas suas mentes. Então o que é que eles fizeram? Trataram de copiar aquelas teses, essas cópias depois foram republicadas, recopiadas, etc. O que é certo é que em pouco tempo, essa mensagem que Lutero ali colocou se espalhou por toda a Alemanha e algum tempo depois não era só a Alemanha, mas todos os países à volta da Alemanha que tinham recebido essa mensagem. Portanto, aquilo pode-se dizer que Lutero como que atiçou um fogo e esse fogo espalhou-se rapidamente por todos os lados. É óbvio que a liderança eclesiástica da Igreja Católica não gostou nada disso, não é? E começou, portanto, a ter Martinho Lutero debaixo de olho. Mas o que é certo é que, curiosamente, eu creio que isto não foi por acaso, pouco tempo antes de 1517, quando eu digo pouco tempo antes, bom, ainda foi umas décadas, um outro alemão chamado Johann Gutenberg inventou a imprensa. E essa invenção da imprensa contribuiu e em muito para que as ideias de Lutero se pudessem espalhar como, eu diria, como fogo em capim, ok? Estão a ver? Então, as ideias espalharam-se e essas ideias começaram, portanto, a trabalhar na mente das pessoas. Então, estava lançado o grande movimento da Reforma Protestante. E a Europa não foi mais o mesmo continente, ok? Porque o que é que Martinho Lutero e outros reformadores protestantes que se associaram a ele ou que trabalhavam à parte, o que é que aconteceu? Eles começaram a pregar cada vez mais mensagens a partir da própria Bíblia e o que é que acontece?
Acontece que, a partir daí, portanto, essas ideias começaram a ter grande aceitação, porque muitas pessoas estavam fartas do tradicionalismo, enfim, da forma como a Igreja Católica geria as coisas espirituais. As pessoas estavam cansadas, estavam fartas, mas não sabiam, digamos, explicar o que é que estava mal. E então, quando esses homens que foram guiados pelo Espírito Santo apresentaram isso, isso foi uma luz que surgiu e, portanto, essa luz deu alegria a muitas pessoas. E, portanto, países como a Alemanha, portanto, que foi, eu diria, o epicentro da reforma protestante, os países do norte da Europa, como foi o caso da Dinamarca, como foi o caso da Suécia, da Noruega, da Finlândia, todos esses países se tornaram países luteranos, de tradição luterana. Os Países Baixos também, anteriormente chamados Holanda, também aceitaram. A Inglaterra também foi um país onde se desenvolveu bastante o protestantismo. Grandes partes da Suíça, aquilo que nós hoje chamamos a República Checa ou a Chequia, que antigamente se chamava Boémia, também se aceitou o protestantismo. Então, o protestantismo foi uma revolução religiosa autêntica, autêntica mesmo. Então, reparem, depois, claro, a Igreja organizada e institucionalizada não apreciou, começou a fazer guerra, começou aquilo que até é denominado na história da Contra-Reforma, não é? E houve duas grandes decisões tomadas pela Igreja Católica Romana para contrariar o efeito da Reforma Protestante. Uma foi a convocação do Concílio de Trento, que foi o concílio mais longo da história da Igreja Católica. Começou em 1545 e terminou em 1563. Ou seja, durou 18 anos. É verdade que houve interrupções pelo meio. Sim, é verdade. Mas porquê que esse concílio durou tanto tempo? Porque, claramente, aqueles que faziam parte desse concílio, portanto, os eclesiásticos, qual era o objetivo deles ao reunirem-se nesse concílio? Era contrariar aquilo que os reformadores protestantes estavam a dizer. Só que contrariar aquilo que tinha base bíblica não era trabalho fácil. Então eles tiveram ali que dar voltas e fazer ali jogos de mente e jogos de cintura, digamos assim, para tentar contornar aquilo que os reformadores diziam de forma muito clara e sobretudo apoiada nas Escrituras. Convém aqui dizer também que esses reformadores protestantes, embora, e eu acredito, e não sou o único que acredito, que fossem homens guiados e inspirados por Deus, eles não foram homens infalíveis. Aliás, quando nós analisamos a Bíblia e vemos os grandes homens de Deus do passado, também não foram infalíveis. Moisés não foi infalível. Moisés, quando foi chamado por Deus a libertar o seu povo do Egito, já tinha no seu currículo de vida um homicídio. Lembram-se que ele tinha morto um egípcio. Davi, um grande homem de Deus, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, teve as suas falhas. Abraão teve as suas falhas. Jacó teve as suas falhas. Portanto, grandes homens de Deus tiveram as suas falhas, porque a Bíblia é muito clara ao dizer: não há um justo nem um sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, querer, como alguns fazem, sobretudo teólogos católicos romanos, tentar denegrir o movimento da reforma protestante apontando os defeitos dos reformadores protestantes, deixem-me dizer-vos honestamente, não creio ser, não é correto do ponto de vista intelectual, porque senão então nós também tínhamos que condenar muitos personagens bíblicos. Então, queridos, eu creio muito sinceramente que nós criticarmos o trabalho dos reformadores protestantes, ou seja, a missão deles, baseado nas suas falhas, equivale a criticarmos também personagens bíblicos pelas suas falhas. Ora, nós temos que fazer muitas vezes a distinção entre aquilo que é de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus e aquilo que não é. Então, se alguém tem uma falha, mas outras coisas que fez ou disse são corretas, não vamos colocar tudo no mesmo saco, por assim dizer, e rejeitar tudo como não sendo importante. Eu recordo, por exemplo, um texto que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, e no versículo 28, onde Jesus disse assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Então,
de acordo com estas palavras de Jesus, ele deu a garantia total de que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas vão estar um dia no reino de Deus. Eu pergunto, Abraão teve falhas? Pois teve. Ele não mentiu 2 vezes, por exemplo, ao dizer que Sara era sua irmã, e de facto não foi uma mentira total, até foi uma meia mentira, como nós podemos dizer, porque Sara era de facto sua irmã, meia-irmã, melhor dito, mas quer no passado, quer hoje, aos meios irmãos também se chamam irmãos, não é? Agora, ele não mentiu ao dizer que Sara era sua irmã, não disse foi toda a verdade, dizendo que para além de ser sua irmã, também era sua esposa. Ele fez isso não apenas uma vez, e a primeira vez que ele fez foi com o faraó no Egito, mas depois fez também com o rei de Gerar, e está relatado, portanto, em Gênesis no capítulo 12, e depois também em Gênesis no capítulo 20. E aqui no capítulo 20, já agora, curiosamente, deixem-me ler aqui só alguns textos. Diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cades e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. E agora repare o que Deus diz a este rei no versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. O próprio Deus a declarar que Abraão era um profeta seu. E um profeta Deus mentiu. Então, o que é que nós vemos? A Bíblia, queridos, apresenta a realidade humana como ela é. Não encobre, não tenta ali esconder as coisas. Um profeta de Deus, dito pelo próprio Deus, não é outro homem que está a dizer, olha, Abraão é profeta. Não, é o próprio Deus a dizer que Abraão é profeta e, no entanto, ele tinha dito uma mentira. Então, o que é que isto mostra? Mesmo grandes homens de Deus, como foi o caso de Abraão, que foi, teve a sua falha. Então, porquê pôr em causa... Vamos pôr em causa, e hoje em dia até fala-se muito dos acordos abraâmicos, não é? Portanto, Abraão é um personagem respeitado quer por cristãos, quer por judeus, quer por muçulmanos, ok? No entanto, Abraão não esteve isento de erros. Claro, a Bíblia, repito, a Bíblia diz, não há justo nenhum sequer. Eclesiastes no capítulo 7 e no versículo 20, o que é que diz? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peca. Amigos, se nós quisermos pegar em falhas que as pessoas têm, vamos sempre encontrar falhas em qualquer pessoa. E, portanto, se quisermos deitar por terra um determinado movimento, uma religião baseado nas falhas daqueles que compõem esse movimento e essa religião, então vamos deitar por terra todas as religiões. Não há nenhuma que escape. Mandamos todas as pessoas para o inferno. Porque se fosse pelos nossos méritos e pelo nosso desempenho, estaríamos todos perdidos, mas todos absolutamente perdidos. Como é que nós somos salvos? Somos salvos pela graça de Deus. Não é? Portanto, eu não sou salvo pelos meus méritos, eu sou salvo apesar de não ter méritos, porque sou salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então é a graça que deve ser louvada, não é os homens que são alvos dessa graça. Estão a entender este conceito geral? Então, repito, pôr em causa os reformadores protestantes, ou a reforma protestante baseada em alguns erros que esses reformadores protestantes praticaram, não é bíblico, ok? E qualquer cristão que faça isso não está a ser honesto, ok? Então, a reforma protestante desenvolveu-se, atingiu sobretudo o centro da Europa e o norte da Europa, infelizmente o sul da Europa não foi atingido, e os principais países não atingidos foi Portugal, Espanha e Itália. Portugal, que ficou, assim como Espanha e Itália, ancorados no catolicismo, não é? Até hoje, não é? E, portanto, espalhou-se o protestantismo e agora, repare, o que é que se passa? O protestantismo da Europa é, por assim dizer, transferido, em grande parte, para o Novo Mundo, onde se viria a fundar a grande nação norte-americana, os Estados Unidos da América, que ficaram independentes em 1776. Então, reparem,
E foi aí, nos Estados Unidos da América, onde houve um grande reavivamento do protestantismo. No século XIX houve novamente um grande reavivamento chamado o Grande Movimento Adventista, e é na sequência desse grande movimento adventista que surge finalmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, voltando àquilo que eu disse inicialmente, eu estava a dizer que os Estados Unidos são a nação mais protestante da história. E entre os protestantes norte-americanos, que agora já não gostam de chamar protestantes, e eu fico triste por isso, porque, e já agora, o termo protestante não foram os protestantes que o colocaram eles próprios. Foi um termo que foi usado de forma negativa pelos católicos romanos contra eles. Porque é que lhes chamavam protestantes? Porque eles protestavam. E protestavam bem. Porque eles protestavam contra muitos erros da Igreja instituída. Ok? Então, o termo protestante foi dado pelos próprios católicos, mas é um termo que mostra um protesto genuíno, um protesto correto, um protesto contra aquilo que era o erro. E erros acumulados durante séculos. Então, voltando à minha questão inicial. Portanto, entre os protestantes, ou os evangélicos, como eles agora preferem chamar-se, dos Estados Unidos da América, portanto, há um grande, grande interesse neste assunto da marca da besta. Ok? Não é só nós adventistas que apreciamos este assunto, também o apreciamos, é verdade, mas não somos os únicos. Portanto, repito, no meio evangélico e sobretudo no meio evangélico norte-americano este assunto é muito falado e repito, quando eu estive com a minha mulher nos Estados Unidos em 2003, esse assunto na altura estava muito em voga porque estavam a ser publicados uma série de livros que eram umas novelas ou romances com o título geral Left Behind, Deixados para Trás, e portanto esses romances, essas novelas literárias que depois foram transformadas até em filme, num filme também chamado Left Behind, Deixados para Trás. Pois bem, falavam sobre a marca da besta, sobre a grande tribulação, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o Armagedon, sobre o homem do pecado, enfim, vários temas apocalípticos. Portanto, isto para dizer, repito, que este assunto não é exclusivo dos adventistas do sétimo dia, ok? Eu até diria, até me atrevo a dizer que atualmente talvez até seja mais abordado entre evangélicos do que até entre nós adventistas do sétimo dia. Atenção, não quer dizer que nós adventistas não abordemos, claro que sim, que abordamos. Mas, fazendo uma comparação, não tenho dados, atenção, não quero estar aqui a fazer afirmações que, portanto, não posso comprovar. Mas na percepção que eu tenho, digo bem, na minha percepção pessoal, até penso que neste momento este assunto até é mais debatido entre os evangélicos do que entre os adventistas, ok? Agora, qual é a nossa posição como adventistas do sétimo dia? A marca da besta é claramente algo que está apresentado no livro de Apocalipse. Por isso é que os evangélicos que adotam a Bíblia, aliás, um dos grandes princípios que saiu da Reforma Protestante é o grande princípio sola scriptura, ok? Que é uma expressão constituída por duas palavras latinas, quer dizer somente a Escritura. E este foi o grande ponto de embate entre protestantes e católicos. Porque, deixem-me aqui fazer esta analogia. Qual é a grande diferença entre católicos e protestantes e que serviu de grande confronto já desde o tempo de Martinho Lutero e de outros reformadores? É que os reformadores adotaram este princípio, não, como fundamento para a minha fé e como fundamento de todas as doutrinas em que eu tenho que acreditar, eu só aceito a Bíblia, mais nada. Este é o grande princípio protestante e por isso dizendo sola Escritura, somente a Escritura. Ao passo para a Igreja Católica, e isso está claramente estatuído no seu documento oficial doutrinário, que é o chamado Catecismo da Igreja Católica, eles têm 3 pilares onde se apoiam. Dizem que apoiam-se na Sagrada Escritura, e em parte é verdade, está certo, mas também se apoiam na tradição da Igreja e no magistério eclesiástico. Sendo que o magistério, portanto, são as decisões tomadas pelos papas, pelos concílios, etc. E, à medida que essas decisões se vão acumulando, vão sendo organizadas ou acumuladas na chamada tradição. Estão a ver? Por outras palavras, nós protestantes acreditamos, e quando eu digo nós protestantes, porque historicamente a Igreja Adventista do sétimo dia surge da grande família protestante. Portanto, sobre isso não há volta a dar, não é? Contra factos não há argumentos, como costuma dizer. Então, para nós protestantes, nós acreditamos que a palavra de Deus, aliás, os protestantes também acreditam nisso, foi escrita por homens, sim, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas já não temos a certeza de que
as decisões tomadas pelo magistério eclesiástico da Igreja Católica Romana e que foram acumuladas na tal tradição sejam de inspiração divina. Algumas coisas até podem ser, portanto, ou seja, que estão de acordo com a palavra de Deus, mas muitas não são. E curiosamente, deixem-me dizer-vos uma coisa. Aquilo que aconteceu no seio da Igreja Cristã, portanto, de colocarem lado a lado a Bíblia e a tradição, não é nada de novo que surgiu na história. Isso já tinha acontecido na história do povo judeu. E quando Jesus esteve nesta terra, e eu gostaria de chamar a vossa atenção para dois textos, eles são paralelos. É Mateus 15 e Marcos 7. Quer em Mateus 15, quer em Marcos 7. Eu vou agora adotar o texto de Mateus 15. Mas se puderem comparar Mateus 15 com Marcos 7, os textos irão ver, portanto, que são idênticos. E nós vemos aqui, portanto, em Mateus 15, a partir do versículo 1, o seguinte. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa quê? Vossa tradição. Versículo 4. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Isto é uma ordenança bíblica, sim ou não? Claro que é. É o quinto mandamento da lei moral de Deus. E quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe a oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa de quê? Por causa da vossa tradição. Então, o que é que Jesus estava aqui a dizer? Que a tradição que tinha sido adotada pela religião judaica e pelos eclesiásticos judaicos, digamos, os líderes religiosos, melhor dito, porque eclesiástico já tem a ver com o termo eclésia, que é a igreja. Não, vamos dizer então, aquilo que tinha sido adotado pelos líderes do povo judeu, os líderes religiosos, pois bem, estava a opor-se e até a suplantar aquilo que Deus tinha revelado. Ora, isso veio exatamente a acontecer posteriormente na história da Igreja Cristã. E aqui Jesus ainda diz, eu posso ler o versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, amigos, eu quero aqui, muito honestamente, e acreditem, eu não tenho nada contra ninguém, e Deus sabe que, perdão, no meu coração não tenho, aquilo que eu vou dizer não é nada contra ninguém. É apenas algo contra alguém não humano, mas que é um ser que não é menos real, que é o grande inimigo de Deus e nosso grande inimigo é Satanás. Em João 8,44 nós temos o registro das palavras de Jesus que, referindo-se a Satanás, diz que ele é homicida, mentiroso e pai da mentira. Eu pergunto, vocês acham que este grande inimigo de Deus e nosso inimigo deseja que a humanidade conheça a verdade, aceite essa mesma verdade e vive essa verdade? É óbvio que não. Então, tem sido este grande inimigo que tem usado o seu poder sedutor, que é grande. Reparem, como é que nós podemos afirmar isso? Então, se ele conseguiu seduzir Eva ao pecado e através de Eva seduzir Adão também ao pecado, e quer Eva, quer Adão viviam num estado de total perfeição moral e espiritual, não tem ele poder para seduzir nós que já caímos em pecado e que todos nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos ancestrais, Adão e Eva? Claro que sim. Então, qual tem sido o trabalho deste grande inimigo? Tem sido deturpar a palavra de Deus. Tem sido querer colocar no lugar da palavra de Deus algo que a substitua. E esse algo que substitui é preceitos, como Jesus disse, que são preceitos de homens. Então, quando ele consegue atingir esse objetivo, o que é que ele consegue? Deturpar a religião que é de origem divina. E só uma religião de origem divina pode conduzir a Deus. Quando essa religião divina é modificada ou é alterada por preceitos humanos, amigos, o caminho já fica torto para nós podermos ir a Deus. Estão a entender este ponto essencial? Deixem-me dar-vos uma imagem. Imaginem que vocês estão a fazer uma caminhada ou uma viagem, por exemplo, numa estrada. Vão de bicicleta, de carro, o que for. E ao longo da estrada vocês encontram sinais.
Vamos imaginar, por exemplo, aí Angola. Eu conheço Angola, vivi aí e já voltei aí uma vez, em 2008. É um país que está no meu coração ainda. E reparem, eu cheguei a fazer várias viagens entre Nova Lisboa, desculpem, Nova Lisboa era o termo antigo, Huambo, e, portanto, uma missão adventista que ficava no distrito da Huila. Pois bem, eu passava na Caala, passava em Caluquembe, em Caconda, não sei se conhecem estes nomes, conhecem? Como? Sim, sim. Cacula, A missão do Bongo, não sim. é? E Ali no onde Bongo está também o centro passei. de não é? Oh. Agora imagina, nessa viagem vocês encontravam sinais que indicavam a direção correta, mas alguém mal intencionado chegava lá perto do sinal e mudava o sinal. Nem precisava de alterar o sinal em si. Vamos imaginar que o sinal indicava uma direção para a esquerda e aquela pessoa agora fazia com que o sinal se deslocasse para uma outra estrada, por exemplo, em frente. Amigos, vocês iam errar o percurso. Estão a entender a imagem que eu estou a querer transmitir? Então, isto é verdade para os percursos literais que possamos fazer, portanto, em terreno físico, e é também verdade para o percurso espiritual. O que é que o diabo tem procurado fazer ao longo do tempo? É alterar os sinais, é alterar a rota, é alterar... E o que é que as pessoas fazem? Enganadas, muitas delas não sabendo que estão a ser enganadas, vão por esse caminho e depois não encontram o destino, pois não, porque foram pelo caminho errado. Então, Deus não quer que o seu povo se engane, que o seu povo erre. E por isso é que o Senhor apela continuamente: não permitam que nada nem ninguém vos induza informações. Vocês sigam as informações que eu vos dou, porque essas são seguras. Senão vocês vão enganar no caminho. Ou então vocês fazerem perguntas: olha, diga uma coisa, para onde é que é? Olha, eu vou contar uma história. Isto aconteceu comigo e com a minha mãe. Nós estávamos em Lisboa, que é a cidade capital aqui de Portugal, e eu ainda era um adolescente, e eu estava com a minha mãe nessa cidade. Nós tínhamos chegado lá, e eu sabia, estávamos numa grande praça, e dessa praça saíam várias ruas. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, eram aí umas 7 ou 8 daquela praça, em várias direções. E eu estava, eu estava certo que eu estava perto do local para onde queríamos ir, mas estava um bocadinho confuso, não sabendo exatamente qual era a estrada a tomar a partir daquela praça. Então, estávamos ali perto de um semáforo, entretanto para um taxista, e a minha mãe dirige-se ao senhor taxista e diz: olha, o senhor, por favor, pode-me indicar onde é que fica tal local? Oh, minha senhora, isso é muito longe. Sabe o que é que ele quis dizer? É muito longe, portanto, entrem no meu táxi que eu vos levo lá. E se nós o tivéssemos feito, não fizemos, o que é que teria acontecido? Ele teria certamente dado uma grande volta e ia-nos dar aquele sítio que ficava ali a poucos metros de distância. Então o que é que esse indivíduo estava a fazer? A enganar. Pois bem, infelizmente é aquilo que o inimigo faz e utiliza muitas vezes seres humanos para enganar. Então, amigos, nós temos que ter a certeza do que é a verdade, para assim não nos enganarmos no percurso. Vamos voltar novamente ao grande tema, porque isto que eu estou a apresentar pode parecer que são desvios do tema, mas não. Eu creio que são informações que nos ajudam ou que podem ajudar a nós compreendermos este tema. Então, vamos lá ver. A marca da besta é algo que claramente é apresentado no livro do Apocalipse. Se assim não fosse, digo, o mundo evangélico não dava tanta importância a este tema, porque o mundo evangélico ainda diz reverenciar a Bíblia e acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, ainda bem por isso, estou feliz por isso. E, portanto, porque lá vem essa expressão, eles tentam descobrir o que é que isso é. Eu agora vou-vos apresentar a minha perspectiva. A minha perspectiva, que eu acredito ser a perspectiva bíblica e que é aquela perspectiva que é defendida pela Igreja à qual eu tenho o prazer e o privilégio não só de pertencer, mas também de ser pastor. E gostaria aqui que os meus queridos que me estão aqui a acompanhar pudessem abrir as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, e ler comigo o versículo 11. Romanos capítulo 4 e versículo 11. O apóstolo Paulo, que é o autor desta epístola, está aqui a falar da experiência de Abraão, ok? De quem nós falámos há pouco, e diz aqui no versículo 11, e recebeu, quem é que recebeu? Abraão recebeu o sinal, preste atenção a esta palavra, o sinal da circuncisão como selo
prestem também atenção a esta palavra selo, da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Claramente, para Paulo, os termos sinal e selo são, por assim dizer, termos sinónimos. Ou seja, tanto se pode usar o termo sinal como selo, significam o mesmo, na perspectiva de Paulo. Com isto em mente, venham ver comigo um texto que está no livro de Apocalipse e que fala do selo de Deus. Ok? Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 1, lemos o seguinte. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos e àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos. E o verbo selar está ligado a que palavra? A palavra selo. Só se pode selar com um selo. Está certo? Ok? Portanto, selo é o substantivo, é o nome, como hoje se chama. Selar é o verbo. Então, só se pode fazer a ação de selar tendo o selo. Ok? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E a pergunta que naturalmente pode surgir para quem lê este texto é: então, mas afinal, que selo é este? É uma excelente pergunta. Não apenas é uma excelente pergunta, como é uma pergunta essencial, não é? Então, se os servos de Deus hão de ser selados com um selo, eu quero saber, porque eu quero ser servo de Deus, qual é esse selo? Pois bem, no Antigo Testamento nós temos algo muito claro. No livro de Ezequiel, no capítulo 20, ok? Ezequiel, capítulo 20, e no versículo 12, diz assim: também, é Deus a falar através do seu profeta Ezequiel, diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o versículo 20 deste mesmo capítulo de Ezequiel diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E vós podeis estar a dizer: espera lá, pastor, espera lá. Mas aqui em Ezequiel fala em sinal. E lá em Apocalipse 7 fala de selo. Pois é verdade. Mas aquele texto que vimos, Romanos 4:11, não vimos que na Bíblia sinal e selo são termos sinónimos? Então falar de sinal ou falar de selo é a mesma coisa. Então qual é o selo que é mencionado em Apocalipse 7? Se deixarmos que seja a Bíblia a ser o seu próprio intérprete, nós chegaremos à conclusão que esse selo de Deus mencionado em Apocalipse não é outra coisa do que o sinal de que Deus falou ao seu profeta Ezequiel. E reparem que nestes textos, eu vou ler novamente o versículo 12, diz assim: também lhes dei os meus sábados, deu a quem? Ao seu povo, para servirem de sinal entre mim e eles, entre mim, que é Deus, e eles, o meu povo, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Sabe uma coisa? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, e eu agora vou ler este texto em Hebreus 12, e no versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Reparem, Paulo aqui diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual singular, ninguém verá o Senhor. Reparem, Paulo tinha acabado de mencionar duas coisas. Tinha acabado de mencionar a paz com todos e a santificação. Mas depois ele não diz: segui a paz com todos e a santificação, sem as quais, é o que faria sentido, não é? Mas ele não diz sem as quais, ele diz sem a qual, singular. Então, se é sem a qual, ele não se refere a ambas as coisas, só se refere a uma. E como é que nós podemos perceber isso? Há um outro texto que nos ajuda a compreender isto, que é o texto de Romanos, no capítulo 12. Romanos, no capítulo 12. E no versículo 18, que diz assim: se possível, o que é que isto quer dizer? Que às vezes pode não ser possível. Mas se possível, quanto depender de vós, vós quem? Bom, ele está a escrever a carta para os romanos. Mas por extensão podemos, e certamente aceitamos, que esta mensagem de Paulo não foi só para os romanos do primeiro século da era cristã. Também é para todos os cristãos de todas as épocas, incluindo para nós hoje. Está certo? Então, se possível, quanto depender de vós, tendo o quê? Paz com todos os homens.
Então, nós devemos fazer um esforço para ter paz com todos os homens? Claro que sim. Isto é bíblico, isto é uma injunção bíblica. Mas nem sempre isso é possível. Quando é que não é possível? Quando os outros não querem ter paz connosco. Nós podemos estar e querer até a paz com alguém, mas se essa pessoa não quer a paz comigo, não pode haver acordo entre nós. Há um texto que eu gosto muito em Amós 3.3, diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não dá para andar. Então, por isso é que lá em Hebreus 12.14, Paulo disse: segui a paz com todos. Sim, eu como cristão devo ter esse esforço, e quando diz todos é mesmo todos os seres humanos, sejam novos, sejam velhos, sejam homens, sejam mulheres, sejam pessoas de culturas diferentes, de raças diferentes, de nacionalidades diferentes, de religiões diferentes. Eu tenho que estar em paz com todos, se eu quero realmente ser cristão. Mas o que é absolutamente essencial e sem a qual ninguém verá o Senhor? A santificação. E por isso é que o mesmo apóstolo Paulo, em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amigos, quantas pessoas às vezes não se perguntam, mas qual será a vontade de Deus para a minha vida? Amigos, está aqui revelado de forma clara. A maior vontade de Deus para a minha vida e para a vida de cada um de vós, sabem qual é? É a minha e a vossa santificação. Já agora, o que é a palavra santificação quer dizer? Vamos lá descodificar isto, que é para isto ficar claro. Que é para não ser apenas uma palavra que é um clichê na nossa mente. Santificação quer dizer o processo pelo qual alguém se torna santo. Ora, se é o processo pelo qual alguém se torna santo, o que é que isso pressupõe? Que a pessoa, no início desse processo, não era santo. E verdadeiramente nós não somos santos. Porque a Bíblia diz, recordo, não há justo nem um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eu não sou santo à partida. Nunca fui. Ok? Mas a partir do momento em que eu permito que Deus comece a trabalhar na minha mente e no meu coração, vai-se iniciar o processo de santificação. Ou seja, o processo pelo qual Deus, operando em mim, torna-me de pecador em santo. Isto é que se chama santificação. E se eu não passo por este processo, eu nunca posso ter a esperança de um dia ver a Deus. Agora, espero que tenham percebido bem isto. Então, se a santificação é importantíssima para eu um dia estar com Deus e ver Deus face a face, e a Bíblia até diz que nós iremos ver Deus face a face. Olhem aqui. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 22... ok? E no versículo 3 e 4 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. E em 1 de João 3, 2 e 3, 1 de João 3, 2 e 3, vejam também, por favor, este texto comigo. 1 de João 3, 2 e 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Quando é que nós passamos a ser filhos de Deus? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Já agora introduzo aqui, só para ficar percebido, eu gosto de explicar tudo pela Bíblia. Não quero que seja eu a dar as ideias, a Bíblia é que tem que falar, a Bíblia é que é a autoridade, não sou eu. Em João, no capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, e no versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam a quem? O receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e saber aos que creem no seu nome. Muitas vezes há uma confusão até na mente de muitos cristãos que pensam que todas as pessoas que habitam no mundo são filhos de Deus. Isso não é verdade. Todos os habitantes deste mundo são criaturas de Deus, porque foram criadas por Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Porque a expressão filhos de Deus é reservada única e exclusivamente para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal. É o que diz este texto que eu acabei de ler, de João 1,12. Eu volto a ler. Se tem alguma dúvida na vossa mente, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, porque até aí não eram, de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. O que pressupõe que, antes de aceitar Jesus Cristo, não eram filhos de Deus. Está claro? E há um outro texto também de Paulo em Romanos 8,14, Romanos 8,14, onde Paulo diz explicitamente o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que pressupõe que aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus não são filhos de Deus. Então, resumindo e concluindo esta parte aqui, apenas, de filhos de Deus. Quem são os verdadeiros filhos de Deus?
São aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal e que se deixam guiar pelo seu Espírito Santo. Se alguém não aceitou Jesus como seu Salvador, ou se aceitou e depois não se deixa guiar pelo seu Espírito, essa pessoa não é um filho de Deus. Então, por isso é que João lá diz no texto que eu estava a ler há pouco em 1 João 3, amados, agora somos filhos de Deus. Agora é um advérbio de tempo, o que pressupõe que antes não éramos. Antes não éramos, mas desde o momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador, passamos a ser filhos de Deus. Está claro este ponto? Então reparem, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então eu pergunto, aqui João está em sintonia com o que ele também tinha dito em Apocalipse 22:4, que diz que contemplarão a sua face? Pois está. E mais, não só João é coerente com ele próprio, como é coerente com aquilo que Jesus disse. Porquê? Porque Jesus disse em Mateus 5:8, no Sermão da Montanha, e venham ver esse texto comigo, Mateus 5:8, o que é que Jesus disse? Uma das bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças são bonitas, obviamente, mas esta aqui é extraordinária. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Quem é que pode unicamente ver a Deus? Os que são limpos de coração. Quem são estes limpos de coração? Os que passaram pelo processo de santificação. Está claro? Por isso é que Paulo diz, reparem, a Bíblia é coerente, coerentíssima. Não se contradiz em nada. Por isso é que Paulo disse, olhem, irmãos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu pergunto, vós quereis ver a Deus? Eu quero. Mas eu tenho a certeza, porque a palavra de Deus assim me confirma, que se eu quero ver a Deus, eu tenho que ser limpo de coração. E para ser limpo de coração, o que é que tem que acontecer em mim? Eu tenho que passar pelo processo de santificação. Eu e cada um de vós. Agora a pergunta que muitos certamente se colocarão, e eu também já me coloquei e continuo a colocar a mim próprio, é: como é que eu posso ter a certeza que estou a passar por esse processo de santificação? Eu quero ver a Deus. E eu sei que para ver a Deus eu preciso de ser limpo de coração. E para ser limpo de coração eu preciso passar pelo processo de santificação. Como é que eu posso ter a certeza que eu estou nesse processo de santificação? Vamos lá voltar ao texto de Ezequiel 20, por favor, está bem? Ezequiel capítulo 20, está bom? E aqui é o próprio Deus que nos dá uma certeza. E neste texto, reparem o que é que Deus diz. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem, por outras palavras, para que tivessem a certeza que eu sou o Senhor que os santifica. Então qual é o sinal visível que eu posso ter para eu saber que Deus está a trabalhar em mim o processo de santificação? É quando eu aceito o quê? Os seus sábados. E mais à frente, no versículo 20, que eu li há pouco e vou ler novamente, diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, é através deste sinal que eu posso ter a certeza no meu coração que eu efetivamente pertenço a Deus. Estão a perceber isto, queridos? Isto é de uma importância extrema. Então, lá em Apocalipse 7, o sinal de Deus é o quê? O sinal de Deus, ou o selo de Deus, perdão, é o seu sinal. E o seu sinal é o sábado. Então, como é que eu posso ser santificado por Deus se eu rejeito aquele mesmo sinal que Deus me disse que é o sinal de que eu posso ter a certeza de que Ele me santifica? Amigos, isto não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, e mesmo a terminar, no livro do Apocalipse nós vemos que o sinal de Deus, ou o selo de Deus, se opõe à marca da besta. Estão em oposição um ao outro. E eu pergunto, se o sinal de Deus é o sábado, o que é que acham que será a marca da besta? Que é algo que se opõe. Não pode ser um sábado, porque se fosse sábado não se opunha. Então tem que ser o quê? Tem que ser um falso dia de repouso. E o dia de repouso na Bíblia mencionado de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, é o dia de sábado. Aliás, em Isaías, no capítulo 58, Isaías 58, hoje há uma grande confusão sobre qual é o dia do Senhor. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor. Isaías 58. Tá bom? Isaías 58. Versículos 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado. Qual é o dia que este texto está a falar? Sábado. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, o que é que isso quer dizer? Deleitoso. É um dia que dá deleite, ou seja, que dá prazer. Se eu vivo o sábado como um dia de prazer,
então eu estou no bom caminho. Agora, se o sábado é assim, eu sinto como um fardo, como algo que me enfastia, que me cansa, aí eu não estou a viver corretamente o espírito do dia de sábado. Se chamares ao sábado leitoso e santo quê? Dia do Senhor. Então, segundo a Bíblia, qual é o dia do Senhor? É o sábado. Não há outro. Então, se o sábado, que é o selo de Deus, se opõe à marca da besta, o que é que será a marca da besta? Um falso dia de repouso. E qual é esse falso dia de repouso que é aceito, infelizmente, por tantos cristãos, quer católicos ou romanos, quer mesmo evangélicos ou protestantes? É o domingo. E agora reparem, queridos, eu vou terminar dizendo isto. A questão que todos nós temos que resolver e à qual temos que tomar uma decisão não é tanto escolher um dia, embora isso faça parte da nossa escolha. A grande questão é esta: qual é o Senhor a quem eu quero servir? Jesus disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Eu quero servir o Senhor do sábado ou quero servir o Senhor do domingo? E já agora, quem é o Senhor do domingo? Acham que é Deus? Não pode ser. O Senhor do domingo é Satanás. Então, ao escolher o sábado ou o domingo, na realidade é uma escolha entre Deus e Satanás. Qual é o Senhor que eu quero escolher? Qual é o Senhor que eu quero adorar? Amigos, eu espero que vocês possam ter compreendido a importância fulcral que esta decisão tem. Eu repito, a decisão básica não é tanto entre um dia, embora isso esteja implicado, obviamente. A questão fundamental é, repito, qual é o Senhor que eu quero adorar e servir? É Deus ou é Satanás? Se eu escolho o sábado, eu estou a dizer, através dessa minha escolha, não, Deus é o meu Senhor. Se eu escolho o domingo, eu estou a dizer, Satanás é o meu Senhor. É tão simples quanto isto, queridos. Mas embora a decisão possa parecer simples, ela tem consequências eternas. Porque se eu escolho Satanás como o meu Senhor, sabem qual vai ser o meu destino? O mesmo Satanás. E sabem o que é que Jesus disse em Mateus 25:41? Que o fogo eterno está preparado para o diabo e os seus anjos. Ou foi inicialmente preparado para o diabo e os seus anjos. Mas sabem uma coisa? Infelizmente não é só o diabo e os seus anjos que irão perecer nesse fogo eterno. Mateus 25:41. Diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi preparado inicialmente para o diabo e os seus anjos, mas muitos vão também perecer nesse fogo eterno. E sabem porquê que vão perecer? Porque adotaram o ponto de vista ou uniram-se estrategicamente e de coração a Satanás. E, portanto, vão ter o mesmo destino dele. Então, amigos, isto é muito sério, queridos. Isto é muito solene. Muito. Então, recapitulando e concluindo, é uma decisão entre Deus e Satanás que se materializa na escolha do dia. E se eu escolho o sábado, que é, portanto, o sinal de Deus, eu com isso posso ter a garantia que o próprio Deus me dá que se eu aceito o sábado, o processo de santificação ocorre em mim. E se eu sou santificado, então eu vou ser limpo de coração. E se eu sou limpo de coração, um dia posso ver a Deus. Eu desejo que essa possa ser a escolha de cada um de vós. E permitam-me terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, a Tua palavra fala a cada um de nós com poder e autoridade. E eu neste momento, Senhor, quero-te pedir que esta mensagem possa tocar, Senhor, o coração daqueles que a irão ouvir. E que no fundo do seu coração, Senhor, com muita humildade e com muita entrega a Ti, Senhor, eles possam fazer a escolha certa por Ti. Tu disseste que o inimigo vem para matar e destruir. E todos aqueles que se ligarem a Satanás encontrarão o mesmo destino dele, que é o fogo eterno, ou seja, a destruição eterna. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quer dizer que se nós não te aceitarmos, então vamos perecer, ou seja, iremos morrer, iremos ser destruídos. Este será o resultado se nós escolhermos estar sob a liderança de Satanás. Mas se escolhermos estar sob a tua liderança, então nesse caso a promessa que tu fizeste é a vida eterna. E nós estaremos contigo e ver-te-emos, contemplaremos o teu rosto. Mas para isso, para termos essa certeza, precisamos ser limpos de coração. E para sermos limpos de coração, nós temos que passar pelo processo de santificação.
E para passar pelo processo de santificação completo, nós temos que aceitar o teu sinal, que é o sábado. Senhor, não há volta a dar. Ajuda, Senhor, qualquer pessoa que tenha acabado de ouvir esta mensagem a perceber isto e a tomar decisões nesse sentido. Por favor, Senhor, abençoa-os e todos um dia, pela tua graça, possamos estar no teu reino eterno de glória. É a minha humilde e sincera oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, eu acho que essa introdução foi de fato a mais assertiva daquilo que é a marca da besta, não é? Mas ainda assim, pastor, nós agradecemos por essa introdução. Deus seja louvado por esse momento de inspiração. Nós recebemos aqui muitas perguntas de nossos irmãos de outras denominações que, de fato, têm muitas inquietações relativamente ao Apocalipse 13. E o pastor falou aqui muito bem, e foi uma explicação brilhante quando fez a comparação em diversos textos para clarificar essa questão sobre marca. E, assim, eu acho que ficou claro, mas ainda assim eu gostaria mesmo de fazer essa primeira pergunta, que é do irmão Antônio, da Igreja Metodista. Ele pergunta assim: eu tenho estado a ouvir muito falar sobre decreto dominical, e ao ler o Apocalipse 13, cria-me uma dúvida. Eu não entendo melhor. Gostaria que me explicassem o que é a marca da besta e o que é o decreto dominical. Essa é a pergunta que o irmão faz, então, aqui. Gostaríamos aí de ouvir o pastor a responder essa pergunta que o irmão faz. Muito bem. Já agora, prezado irmão, obrigado pela sua pergunta, que é muito pertinente. Permita-me dizer-lhe o seguinte. A expressão decreto dominical não está na Bíblia, ok? Está, digamos, algo que nos mostra claramente que é um decreto. O que é um decreto? É uma lei feita por homens, por governos, não é? Mas a expressão decreto dominical não existe na Bíblia. No entanto, nós adventistas usamos no nosso vocabulário, digamos assim, porque com essa expressão aquilo que nós queremos transmitir, ou pelo menos transmitir aquilo que nós queremos, é que vai haver um momento, e Apocalipse 13 nos diz, por exemplo, aqui em Apocalipse, no capítulo 13, portanto, no versículo 5 em diante, lemos assim: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfémias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E já agora, uma pergunta fundamental é: quem é esta besta que, como diz no início do capítulo 13, emerge do mar? Sabem que o livro de Apocalipse foi escrito em linguagem codificada, ok? Porquê em linguagem codificada? Olha, já agora deixem-me dizer-vos uma coisa. Os exércitos, portanto, que vão para as batalhas, para a guerra, normalmente têm um indivíduo muito importante, que é o indivíduo das transmissões, ok? Olhem, por exemplo, o meu sogro andou na guerra colonial, olha, precisamente em Angola, uma guerra estúpida, que, enfim, não valeu para nada. Enfim, valeu para matar pessoas, como aliás qualquer guerra, como a guerra agora entre a Rússia e a Ucrânia. Já morreram mais de 1 milhão de russos e para aí uns 700 mil ucranianos. É o que as guerras fazem, é isso. Enfim, mas isso é obra do diabo também. Mas o meu sogro foi obrigado a ir para o serviço militar. Ele diz que havia um indivíduo que era especialmente guardado por todo o batalhão. Era o indivíduo das transmissões, que era o indivíduo que levava uma mochila às costas e dentro da mochila levava um radiotransmissor, um aparelho grande, tinha uma antena que podia ser elevada e através da qual eles comunicavam com a base. Porquê que esse indivíduo era fortemente guardado? Porque se ele perecesse, aquele exército ficava, digamos, à deriva, não tinha possibilidade de comunicar. E vocês diziam: então, mas como é que não tinha possibilidade de comunicar? O rádio não morria. Pois bem, o rádio não morria, mas só o radiotransmissor é que sabia como utilizar a linguagem codificada, porque eles não se comunicavam em linguagem simples, porque se comunicassem em linguagem simples,
a mensagem em rádio podia ser interceptada pelo inimigo e assim o inimigo ficava a conhecer todos os segredos. Então eles usavam uma linguagem codificada para que o inimigo, ao ouvir aquilo, não ficasse baralhado, não percebesse. Pois bem, o livro do Apocalipse foi escrito num contexto de guerra, numa guerra espiritual entre Deus e Satanás. E Deus sabia muito bem que os inimigos de Deus iriam ser inimigos terríveis. Se a mensagem no livro do Apocalipse tivesse sido escrita em linguagem literal, em linguagem simples, não é? Pois bem, os inimigos de Deus perceberiam quais seriam as mensagens que viriam do quartel-general divino do céu para o seu povo e fariam tudo ou para destruir essa mensagem ou então para destruir o próprio povo de Deus. Então Deus, que é omnisciente, pensou, não, eu vou dar uma mensagem ao meu povo que só ele é que consegue perceber. Os outros não vão conseguir perceber. E como não vão conseguir perceber, dizem, aquela é mensagem que não presta para nada. Não liguem a isso, que isso não vale nada. Mas o povo de Deus, que tem inteligência, que sabe como descodificar, descodifica e percebe. Portanto, esta é a razão pela qual o livro do Apocalipse foi escrito na linguagem que foi escrita, uma linguagem simbólica, uma mensagem que eu digo que é uma mensagem codificada, para que os inimigos não possam ter acesso. Então, compete a nós, que conhecemos a palavra de Deus, e reparem, só quem conhece a palavra de Deus é que consegue descodificar o Apocalipse. De outra forma, não consegue. Ok? Então, compete àqueles que conhecem a palavra de Deus, então, usarem os códigos que vêm na própria Bíblia para descodificar a mensagem do livro do Apocalipse. E quando se descodifica a mensagem, então tudo fica muito claro. Então, por exemplo, quando diz aqui, vi subir do mar uma besta. Primeiro, o que é o mar? O que é a besta? São símbolos. E o mar é símbolo de quê? Pois bem, o mar é símbolo de povos, multidões. Como é que sabemos? Porque no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 17 e no versículo 15, diz assim, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então o mar, portanto, ou águas, é símbolo de povos, de multidões, de línguas, de muitas nações. Então, e besta, o que é que quer dizer? Pois bem, besta é sinónimo, já agora besta é um sinónimo de animal. Por exemplo, aqui em Portugal há muitos anos, aqueles animais que as pessoas do campo utilizavam para os trabalhos agrícolas eram apelidados de besta. Hoje o termo tem assim uma conotação negativa, mas na altura não tinha, portanto, chamava-se um boi que puxava o arado ou um cavalo de carga, uma besta. Portanto, não era um termo depreciativo. Hoje é porque, como não se usa este termo para os animais, às vezes usam-se estes termos quando se quer ofender alguém, e, por exemplo, ao dizer, olha, tu és uma besta. Claro, esse termo é ofensivo, não é? Mas usando esse termo para os animais não era ofensivo. Então, e como é que nós sabemos que bestas ou animais, o que é que significam? Há a chave que descodifica isto, está em Daniel 7,17, Daniel capítulo 7 e versículo 17, que diz o seguinte, Daniel 7,17. É um anjo de Deus a dar uma explicação ao profeta Daniel e diz assim, estes grandes animais, podíamos também dizer estas grandes bestas, que são quatro reis que se levantarão da terra. E já agora, também em profecia a palavra reis não significa reis pessoas, mas significa reinos, sendo que os reis são os responsáveis ou os dirigentes desses reinos. Porquê que eu digo isto? Porque reparem, aqui no versículo 17 diz, 4 reis que se levantarão da terra. E mais à frente, no versículo 23, diz assim, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Não diz rei, diz reino. Ok? Então, repito, em linguagem profética, águas significa povos, nações, multidões e línguas. Besta, que é sinónimo de animal, significa rei ou reino. Ok? Então, aquela besta que sobe do mar é um reino que surgiria no meio de muitos povos, nações. Pois bem, qual foi, digamos, o local na Terra que era mais povoado quando isto surgiu? Foi precisamente a Europa. E foi aqui na Europa que surgiu este poder que todos os reformadores protestantes, lá vou eu falar novamente dos reformadores protestantes, todos os reformadores protestantes identificaram a primeira besta de Apocalipse como sendo o sistema papal. Isto parece ofensivo, mas não se esqueçam que estamos a lidar com linguagem simbólica da Bíblia. Nós não estamos a dizer que o sistema papal é uma besta. Estamos a dizer que o símbolo da besta aplica-se ao sistema papal, que é diferente, ok? E
Porquê que se compara um reino com uma besta? Porque uma besta, sobretudo aquelas bestas ou animais que eram usados nos trabalhos agrícolas, eram animais de grande porte, com força. Então, um reino tem força, tem poder, não é? Não só esse poder se exerce através do seu poderio militar, mas exerce através do seu poderio político, etc. Portanto, é essa a noção que se quer transmitir, ok? E repito, todos os reformadores protestantes identificaram, portanto, o sistema papal. Quando eu falo em sistema papal, é o Vaticano, que é a sede, portanto, do poder político e religioso da Igreja Católica Romana em todo o mundo. Portanto, identificaram o sistema papal como sendo, portanto, esta besta. Ora bem, então, se a besta é esse poder, e reparem, nós, adventistas do sétimo dia, somos os únicos protestantes que hoje ainda defendemos essa interpretação, porque ela faz sentido. Não vou agora aqui aprofundar mais, mas quando nós vemos, por exemplo, todas as características mencionadas aqui em Apocalipse 13, é absolutamente inconfundível, não há volta a dar. Qual foi o grande poder que surgiu após a queda do Império Romano? O Império Romano, quem é que nega a existência do Império Romano? Quer dizer, só quem é absolutamente ignorante da história. Portanto, aqui em Portugal, noutros países da Europa, há vestígios desse Império Romano. Por exemplo, na vila natal onde o meu pai nasceu, chamada Alcanede, existe lá um castelo que foi feito por quem? Pelos romanos, lá no primeiro ou segundo século da era cristã, ok? Existem aqui, por exemplo, perto da cidade de Coimbra, a terceira maior cidade de Portugal, Coimbra, conhecida pela sua universidade. A Universidade de Coimbra foi uma das primeiras universidades que surgiu aqui na Europa. Perto dessa cidade de Coimbra existem umas ruínas, são as chamadas ruínas de Conímbriga, que são ruínas romanas. Então o Império Romano foi uma realidade, isso é inegável. E qual foi o grande poder que se seguiu ao Império Romano? Foi o poder de Roma papal. Portanto, que estava concentrado, portanto, no Papa, que era chamado também o Bispo de Roma. E porquê que era chamado o Bispo de Roma? Porque no tempo do Império Romano, cada cidade já tinha os seus dirigentes eclesiásticos cristãos. E o dirigente máximo em cada igreja ou em cada cidade era chamado o bispo. E, portanto, Roma, que era a capital do Império Romano, também tinha o seu bispo. E porque o bispo de Roma era o bispo da cidade capital, por isso, a pouco e pouco começaram a achar que esse bispo tinha mais autoridade que os outros bispos das outras cidades. Apenas e só porque era o bispo da cidade capital. Então foi sendo dado cada vez mais poder ao bispo de Roma, até que finalmente esse bispo de Roma se converteu numa figura quase mítica, não é? E transformou-se, portanto, no Papa, ok? Que, portanto, controlava todos os outros bispos, ok? Portanto, isto é um resumo histórico. Então, pergunto, se a besta mencionada em Apocalipse é o papado, o que é que acham que é o sinal da besta ou a marca da besta? Tem que ser algo que provém desse mesmo sistema. E não é que a própria Igreja tem seus textos oficiais, que afirmam que a marca da sua autoridade é o domingo? Porque eles até têm algum prazer em dizer que o facto de ter sido alterado o dia de guarda do sábado para o domingo, que eles reconhecem terem feito isso, e fizeram, isto é um facto histórico, que isso é o sinal da sua marca, é o sinal da sua autoridade. Então, querido, para responder à sua pergunta, quando nós analisamos todos os dados bíblicos, históricos, não fica dúvidas, a marca da besta é o domingo, que surgiu não por autoridade divina, mas por autoridade de um sistema que surgiu por corrupção do cristianismo original. Amém, amém. Vem aqui mais uma outra pergunta. Muito obrigado, pastor, por essa aclaração. Em Apocalipse 14, versículo 9 a 10, diz que quem receber a marca da besta sofrerá a ira de Deus. E quando lemos Apocalipse 13, versículo 8, diz que isso será para os que não estão escritos no livro da vida. A pergunta que esse internauta faz, e juntando esses dois textos, é um irmão afeto à igreja universal, e ele diz assim: quem, por exemplo, receber a marca da besta por engano, por pressão social, como foi, e ele dá um exemplo aqui, como foi, por exemplo, na Covid-19, não é? Muita gente fez a vacinação por pressão social, porque não podia entrar nas escolas ou no trabalho, alguma coisa. Pressão social, mesmo sem estar, sem quiser fazer aquilo. Quem, por exemplo, receber a marca da besta nessas condições,
também enfrentará a ira de Deus, sendo em conta que recebeu sem vontade própria, mas por uma pressão social? É a pergunta que o irmão faz. Ora, irmão, se me permite, antes de responder à sua pergunta, deixem-me dizer uma coisa. Eu estou encantado com as vossas questões, porque são questões muito pertinentes, muito inteligentes e são perguntas claramente feitas por pessoas que eu acredito serem pessoas que têm vontade de conhecer a verdade bíblica. Louvado seja Deus por isso. E, portanto, Amém. são questões de grande nível. Eu estou estupefacto com a profundidade e a abrangência dessas questões. Eu estava a pensar que talvez fosse confrontado com questões mais simples. Essas questões são muitíssimo pertinentes e, portanto, louvo a Deus por isso. Então, com a ajuda de Deus, vou tentar fazer o meu melhor para responder a essa questão, que, repito, é muito pertinente e muito, muito, muito importante. Primeiro, vamos à questão da pressão social. Não sei se o querido irmão que fez esta pergunta conhece o texto, eu assumo que conhece o texto de Daniel 3, onde os 3 companheiros de Daniel, que juntamente com Daniel foram levados cativos do reino de Judá para Babilónia, eles sofreram uma tremenda pressão social. E a pressão social era nada menos do que terem que se sujeitar a um decreto imperial, ou real, do rei de Babilónia, que naquela altura era o rei Nabucodonosor, que já tinha tido um sonho que Deus lhe tinha dado no capítulo 2 e que foi interpretado por Daniel. E curiosamente, essa imagem que aparece no capítulo 3 de Daniel, muitos eruditos e estudiosos da Bíblia reconhecem, e eu alinho completamente nessa interpretação, de que não foi por acaso que Nabucodonosor quis erigir aquela grande estátua. Porquê? Porque essa grande estátua que ele mandou erigir, já agora eu vou ler só alguns versículos lá em Daniel 3, se me permitem. Daniel capítulo 3, ok? Ela foi erigida lá numa grande planície, podemos ler, portanto, versículo 1, Daniel 3:1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilónia. Eu creio que outra versão, se não estou em erro, portanto fala não em campo, sim, também fala no campo. Mas este campo era uma planície. Certamente ele não terá escolhido esta planície em vão. Porquê? Porque numa planície dava para juntar uma grande multidão e onde todos se pudessem ver uns aos outros e ver a estátua. Vamos imaginar que o terreno era muito acidentado. Bom, se fosse acidentado, os que estivessem de um lado da colina não veriam o que estava do outro lado da colina. Então, o rei certamente, um ponto, digamos, foi uma escolha bem estratégica, escolheu um campo, ou seja, uma planície, e aí mandou edificar essa tal imagem, que já agora, estas medidas, 60 côvados de alto, já agora a palavra côvado, portanto, é uma medida, e côvado é a distância que vai aqui do cotovelo até à ponta do dedo médio. E vocês dizem assim, então, mas essa distância varia de pessoa para pessoa. Pois não, não varia. É quase a mesma, digamos, nas pessoas adultas. E essa distância é à volta entre 44 a 50 centímetros. Mas para fazer as contas assim arredondadas, vamos pôr 50 centímetros, que é meio metro. Então 60 côvados é quase, não é bem, mas é quase 30 metros. Ora, uma imagem com 30 metros de altura, imaginem, é uma grande imagem. E depois tinha também, como diz aqui, portanto, tinha 6 de largo, ou seja, 3 metros, cerca de 3 metros de largura. Era, convenhamos, uma estátua imponente. E depois diz assim que era feita, portanto, era uma imagem de ouro. Então imaginem, numa planície, se o sol estivesse, e reparem lá na Babilónia antiga, portanto é uma região onde, digamos, a meteorologia quase sempre dá tempo claro, não é? Então, e provavelmente naqueles tempos já assim seria. Então, o que é que pode imaginar? O ouro é reluzente. Então, provavelmente aquela imagem seria uma imagem, portanto, que criaria um grande espetáculo, porque o sol, os raios solares ao baterem na imagem seriam refletidos, portanto, fariam um tipo de espelho, e, portanto, aquilo deveria criar uma imagem que entrava pelos olhos adentro das pessoas que estavam ali reunidas à volta, ok? Ou seja, tudo foi feito para criar impacto, e sobretudo impacto psicológico, ok? Então, o que é que o rei faz? Versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Então se ajuntaram outra vez a lista das pessoas, sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto que apregoava em alta voz, ordena-se. O que é que quer dizer ordena-se? É uma ordem. Então, não há opção de escolha. Uma ordem é para ser cumprida. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Eu pergunto-vos, isto é uma pressão social, sim ou não? Se disserem que isto não é pressão social, então expliquem-me o que é pressão social. Isto foi uma pressão social. Isto é uma pressão social tremenda. Porque não havia aqui forma de escapar. A forma de escapar era ser lançado na fornalha ardente. Para morrer, claro, queimado, torrado. Digamos assim, ok? Então, o que é que aconteceu? Pois bem, quem conhece o resto da história sabe que houve 3 judeus no meio daquela multidão enorme que estava lá reunida. E reparem, porque é que o arauto disse ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens, todas as línguas. Todas as línguas. Então, mas não havia só uma língua em Babilónia? Não. Porque Babilónia era um império que tinha conquistado outros impérios. Ou seja, Babilónia era a superpotência da época. Babilónia dominava todas as nações, todos os povos da época. Então, portanto, é uma ordem que afeta todos os povos e todos os reinos que Babilónia tinha conquistado e que estavam submissos a ela. Então era um decreto universal, podemos dizer assim. E era um decreto que, se não fosse obedecido, o resultado era a pena de morte. Então isto era pressão social, sim ou não? Está mais evidente que sim. Mais do que evidente que sim. E houve 3 judeus, 3, que desafiaram esse decreto. Vamos só ler. Versículo 7. Diz assim... portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, já agora, eu não queria falar deste assunto, mas deixem-me fazer aqui um parênteses para dizer. Por que razão é que acham que o rei Nabucodonosor levou lá para essa planície uma orquestra? Isto é uma orquestra. O que é uma orquestra? É um conjunto de instrumentos musicais tocados, não é? Por músicos, não é? Mas uma orquestra não é só... Uma viola não faz uma orquestra. O que faz uma orquestra é uma viola, é um piano, é uma flauta, sei lá, uma viola abaixo, enfim, o que for, não é? Portanto, são vários instrumentos. E aqui a designação que nós temos no relato bíblico é de vários instrumentos. Então, era uma orquestra. Ok? E a pergunta que eu faço para a vossa reflexão é: porquê é que acham que o rei Nabucodonosor levou para lá uma orquestra? Sabem porquê? Porque a música sempre teve e continua a ter um grande impacto na mente das pessoas. E através da música se pode manipular mentes. E eu digo isto para vos alertar para o facto de que cuidado com a música que ouvem. Porque a música é um poderoso instrumento, ou nas mãos de Deus, ou nas mãos de Satanás, para influenciar a vossa e a minha mente. Muita atenção. Esta orquestra era para quê? Para influenciar as mentes das pessoas, para que elas fizessem o que Nabucodonosor queria que elas fizessem. Era um instrumento de manipulação, digamos assim.